Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no Se Liga Canal. Meu nome é Gustavo Serra, day trader, especialista em análise técnica, e hoje eu tô aqui para passar um conteúdo muito especial para vocês que eu tenho certeza que vai te ajudar absurdamente no seu dia a dia de operações, vai aumentar a sua atividade, você vai conseguir filtrar melhor suas entradas e sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Então no vídeo de hoje eu vou passar para vocês como identificar a tendência de um gráfico e para a gente utilizar essa tendência atual do gráfico ao nosso favor, para a gente conseguir encaixar ali o melhor operacional que puder no momento do gráfico para aumentar cavalarmente a assertividade das nossas operações. Então a ideia da análise técnica é a gente ter uma interpretação por meio do que a gente está vendo no gráfico, certo? Então a gente pegar padrões que estão acontecendo no gráfico e conseguir analisar o movimento que o preço tende a fazer. Então a primeira coisa que a gente observa num gráfico é a tendência que esse gráfico está seguindo. Se ele está lateralizado, se ele está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Então o gráfico ele se move em três possíveis maneiras. A tendência de alta, onde um gráfico ele vai formando fundos mais altos que os fundos anteriores, ou uma tendência de baixa, onde o preço do gráfico está descendo e o gráfico vai formando topos mais baixos que os topos anteriores, ou o gráfico está lateralizado, ou seja, andando de maneira lateral. Então, segundo Elliott, grande analista técnico, o gráfico ele é movido por três tendências. Uma tendência primária, que seria mais a tendência a longo prazo do gráfico, uma tendência secundária, que seria uma tendência de médio prazo, e uma tendência terciária, que seria uma tendência mais a curto prazo, mas uma tendência momentânea. Então bora para o gráfico para a gente analisar um pouco mais sobre essas tendências. Então tudo bem, a gente tem aqui o gráfico EURUSD, time frame 1 hora. Então a gente vai analisar aqui o que está acontecendo nessas possíveis tendências. Então aqui a gente tem claramente uma tendência de médio prazo sendo uma tendência de baixa, certo? A gente consegue nitidamente enxergar um canal de baixa onde o preço ele vem trabalhando dentro dele, certo? Agora, se a gente se aproximar um pouco mais desse canal, concordam que dentro do canal de baixa que a gente tinha enxergado, a gente tem também canais de altas, ou seja, essa seria uma tendência dentro da nossa tendência. Digamos que a tendência primária seja aquele canal grande que eu tracei para vocês. Essa aqui seria a nossa tendência secundária. Então, já que o gráfico, nesse momento que a gente olhou, ele está subindo, ou seja, está numa tendência de alta, a gente não pode falar que a tendência principal dele é de alta, porque caso a gente dê zoom out, a gente tem claramente uma tendência descendo. E também, dentro dessa tendência de alta que a gente enxergou, dentro da tendência de baixa, a gente pode ter também outras tendências, como por exemplo, tendências terciárias. Olha só essa aqui que a gente encontrou dentro do canal. A gente encontrou primeiramente um canal de baixa, depois um canal de alta e dentro desse canal de alta a gente encontrou outro canal de baixa, ou seja, uma tendência mais micro que está acontecendo ali no momento que o gráfico está rolando. Vamos lá, estou operando no dia a dia e, por exemplo, eu opero M1. Então, quando eu estou operando M1, vale a pena eu colocar o gráfico no gráfico diário, no gráfico mensal? Não vale a pena, porque em M1 a gente está procurando tendências mais macros, ruídos de preço. Então, quando a gente está operando M1, vale a pena a gente dar zoom out e observar o que está acontecendo nessa tendência macro que a gente enxerga no máximo zoom out daqui. É a mesma coisa que a gente for para M5 e dar uma olhada em como a tendência está. Vamos selecionar um período de tempo aqui para a gente fazer uma análise. Então a gente percebeu que em M5, nesse exato momento, a gente está numa tendência de baixa, certo? Então vamos lá, passar para M1. Ok. Uma tendência de baixa, aqui também M1, a gente conseguiria enxergar essa tendência. A gente está operando aqui, a gente consegue enxergar a tendência só dando um zoom out e observando o que está acontecendo no macro, certo? Então aqui a gente também percebe que o gráfico está em tendência de baixa. Caso o gráfico esteja em tendência de baixa, obviamente é muito mais arriscado a gente efetuar operações de compra, ou seja, acreditando que o gráfico vai subir. Então é exatamente assim
que a gente vai analisar essas tendências. Caso você esteja com dúvida da tendência, faça igual eu fiz agora, coloque em M5, que é um time frame um pouco maior, para que você consiga dar uma olhada melhor em como está a tendência, digamos que macro do momento, certo? Não é uma tendência macro, porque ainda é M5, um time frame muito curto, mas operando M1, olhando a tendência em M5 já vai te dar uma boa luz caso você não esteja conseguindo enxergar a tendência principal do gráfico. Só que o que eu faço no meu dia a dia de operação? Estou operando com o gráfico aqui, não sei a tendência do gráfico, a primeira coisa que eu faço é dar um zoom out e entender o que está acontecendo. Olha quanta coisa sobre a tendência do gráfico eu consigo enxergar. Se eu estou operando aqui, o gráfico obviamente está numa tendência de baixa, certo? O gráfico está trazendo para a gente topos e fundos mais baixos que os anteriores. Então, se a gente der um zoom out aqui, estiver operando nesse momento, evitar operações de compras. A gente busca o quê? Operações de pullback, onde o preço rompe a nossa resistência, volta a tocar e continua a sua tendência, certo? Então sempre dá um zoom out, entender o que está acontecendo no macro do gráfico para que você consiga filtrar melhor as suas operações no time frame que for necessário. Caso você não esteja enxergando uma tendência muito nítida, passa para um time frame maior, como eu fiz em M5, e analise melhor como está o todo do gráfico para que você consiga aplicar melhor as suas entradas. Agora vamos dar uma olhada no gráfico para a gente enxergar junto qual tendência está acontecendo no momento. Continuo no ativo EURUSD. A gente vai dar uma analisada como o gráfico está trabalhando nesses momentos. Primeiramente, a gente já enxerga aqui, vou começar daqui, certo? Uma tendência, um canalzinho de alta, sofreu um rompimento e teve um pouco mais de uma alta, certo? Depois ele voltou a fazer o pullback e continuou a subir. Rompimento falso, mas continuou a subir. Então, qual a tendência macro desse gráfico? É uma tendência de alta. Então a gente sempre vai se preocupar com essa tendência, certo? Só que se a gente der um zoom out e analisando o que está acontecendo dentro da nossa tendência de alta, a gente pode analisar outras tendências micros, por exemplo, essa tendência de baixa. No meio dessa tendência de baixa, dessa onda de retração, da impulsão da tendência que a gente enxergou lá atrás, a gente vai evitar pegar operações compradoras. Por quê? Porque o gráfico está em tendência de baixa, não vale a pena a gente arriscar uma compra. A tendência micro dele é de baixa. E lembrando que o gráfico sempre funciona por meio de impulsão e retração. Então aqui a gente teve uma tendência primária de impulsão, logo uma tendência secundária de retração. Então é muito importante para a gente fazer essa leitura mais completa do gráfico, uma leitura de qual é a tendência do gráfico, qual tendência ele está seguindo, para que a gente consiga ter uma base na análise técnica ali um pouco mais aplicada. E parece meio óbvio assim, mas às vezes a gente nem se atenta à tendência do gráfico. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, às vezes eu ia operar tudo que me passavam, todo o operacional que eu tinha aprendido, e eu esquecia de reparar na tendência do gráfico. Às vezes eu acabava comprando em forte tendência de baixa, que não faz nenhum sentido. Então depois que eu comecei a me atentar um pouco mais com essa tendência micro, a tendência macro que o gráfico apresenta, eu consegui utilizar isso muito mais ao meu favor, sabendo a hora certa de aplicar o operacional certo. Gráfico lateralizado, vou aplicar o operacional de gráfico lateralizado. Gráfico em tendência forte, vou aplicar estratégias que colaboram com esse gráfico em tendência. Por exemplo, o gráfico tem forte tendência de alta. Não vale a pena eu buscar operações em zonas de resistência. Vale a pena eu esperar o gráfico romper e efetuar o pullback para eu acompanhar essa tendência de alta. Então, trader, bora começar a aplicar os conhecimentos de tendência de gráfico? Então, a próxima vez que você for operar ou analisar um gráfico, repare na tendência primária e secundária, a tendência micro e macro que o gráfico está te apresentando ali no momento, principalmente por meio dos topos e fundos que o gráfico vai estar deixando para você, por meio das quinas que o gráfico vai estar apresentando para você. Principalmente se você está operando M1, tome muito cuidado com a tendência micro do gráfico. Ela vai influenciar muito nas suas operações. Então sempre procure traçar linhas de tendência no seu gráfico para que você consiga acompanhar a tendência atual do mercado e parar de tomar loss bobo por causa dessas tendências. Então é isso, trader. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa seu like, compartilha seu vídeo com aquele seu amigo que precisa entender um pouco mais sobre tendência,
porque é um conhecimento que a gente aprende muito fácil, que faz muita diferença para sua assertividade ali no final do mês. E se ficou alguma dúvida sobre o vídeo, pode deixar aqui pra gente nos comentários, pode mandar mensagem pra gente no Instagram, que a gente vai estar respondendo as suas dúvidas. E bons estudos e até o próximo vídeo, trader. Muito obrigado pelo tempo junto. Até mais.